Você quer receber poder? Dá glória, que a glória desce, meu irmão. O segredo é dar glória. Você que não tem o costume de dar glória, aproveite nesta manhã. Pegue carona com o irmão do lado que já está dando glória e vai dando glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Não há Deus. Dá para ficar ainda mais bonito, vai. Não há Deus tão grande. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Quantos dormiram bem? Eu passei a noite toda no monte de coberta aqui. Graças a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo no último livro do Pentateuco. Estou esperando o sonoplasta ter dó de mim aqui. Hoje eu não quero discutir, não. Não tenho nem voz para isso. Abre bastante aqui para mim. Ok? Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Estou feliz em regressar à igreja, em rever aqui o pastor Anderson, a missionária Flor de Lis. Essa semana eu conheci a pequena Bruna, dentro do avião, né? Bruna Carla. E ela disse: pastor, um dia eu ainda vou estar cantando com o senhor. E não é que aconteceu rapidinho, né? Coisa bela. Estou um pouquinho cansado, pregando todos os dias. Ontem à noite estivemos em Teresópolis. Tínhamos no ginásio ontem umas 20 mil pessoas. E Jesus desceu dentro daquele ginásio ontem. Muitas pessoas vomitaram enfermidade ontem, câncer. Pessoas tiveram os nódulos cancerígenos desaparecendo no meio do culto. Foi uma cruzada de milagres. E eu saí de lá impactado com a presença de Deus. Queria dormir hoje de manhã. Aí falei com o pastor Anderson e ele me intimou para estar aqui. Como eu não sou dono do ministério que Jesus me deu, sou empregado, estou aqui, não é? E eu acho que esta manhã será significativa na sua vida. Deuteronômio, capítulo de número 34. Glória a Deus. O teclado um pouquinho mais baixinho, um pouquinho mais lento, bem triste, bem melancólica. Ok? Está escrito assim: e subiu Moisés das campinas de Moabe ao cume do monte Nebo, que está em Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali e a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei, eu te farei vê-la com os olhos, mas não irás para lá. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. E tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, e não se lhe escureceram os olhos, e nem se lhe abateu o vigor. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Atravesse a faixa de Gaza, os corredores. Isso. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, aproveite para pedir perdão agora. Estou vendo lá na galeria pessoas que não pegam na mão nem com reza brava. Estão melhorando. Isso, feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu te exalto nesta manhã.
Eu te glorifico porque eu sei que o Senhor Deus foi o responsável por este culto. Aquilo que não está na agenda do homem, Pai, está na sua agenda. E quando está na sua agenda é porque o Senhor tem algo especial a realizar, diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós podemos produzir. Na medida em que eu estiver ministrando esta palavra nesta manhã, eu quero que todos os bloqueios do inferno sejam quebrados e a sua igreja seja enriquecida e abençoada pelo poder do seu nome, Jesus. Pai, eu lhe peço que ao redor deste templo o Senhor coloque os seus anjos agora. E eu quero um bloqueio no redor de 5 quilômetros aqui, onde houver um demônio alojado. Que esses demônios batam em retirada para a honra e glória do seu nome. E eu quero que os seus anjos desçam sobre esta igreja agora, trazendo brasas de fogo, Senhor, sobre as suas mãos, esparramando esta unção sobre esta igreja. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, Senhor, renove a vida, renove a alma, renove a inspiração que há dentro deles. Que o Senhor sustente este serviço de som, ó Pai, dando graça ao sonoplasta para estar no mesmo espírito que eu. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a moça que toca, para que ela também possa alcançar, ó Pai, o mesmo espírito com o qual eu vou pregar aqui, porque eu preciso da ajuda de todos, e especialmente da sua unção, ó Pai, nesta manhã. Eu lhe peço inspiração agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Tome o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Pode tocar outra música se quiser, ok? Não precisa ser só essa, eu só quero uma música bem melancólica. Aleluia. O som estava melhor. O que você fez aí em cima? É a única coisa que irrita o pastor Mark, é o som. Porque a minha voz é uma taquara rachada. O som, se eu der um grito, vai dar microfonia. Preciso que você me coloque médio aqui no som para mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu não ouço o som aqui, eu só escuto os PAs. Eu preciso ouvir o som aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não me chame de chato, viu, irmãos? É que a minha garganta é a minha inchada. Eu prego todo dia. Se eu não ouvir o que eu prego, eu me desequilibro, não consigo usar o diafragma. E amanhã eu não consigo pregar. Aleluia. Tira um pouquinho do agudo. Glória a Deus. Aleluia. Carregue no grave. Aleluia. Está melhorando. Ainda tem agudo demais. Um pouquinho menos de agudo. Esse assovio não pode ficar. Glória a Deus. Vamos indo aqui. O teclado bem mais baixinho, bem mais baixinho. Glória a Deus. Senhoras e senhores, eu pedi a Deus uma palavra para esta manhã. E o Senhor me fez lembrar do livro Glória a Deus. Eu acho que o sonoplasta olha para mim e desespera. Aleluia. E só Deus sabe como está o meu coração. Eu estudei a Bíblia por muito tempo e analisei muitas vidas de muitos pregadores. E eu cheguei à seguinte conclusão: a mensagem do culto, ela não depende única e exclusivamente de Deus. Ela depende do estado de espírito do profeta. Depende do estado de espírito do pregoeiro da palavra. Se o pregador estiver com raiva de Satanás, se prepare que será um culto de batalha espiritual. Se o pregador estiver muito feliz, ainda mais com a oferta que ele vai receber, o culto vai ser pentecostal daqueles até a gente virar cambalhota. Agora, se o pregador estiver melancólico e com saudade de casa, é melhor arrumar um lenço, porque você vai chorar muito na presença de Deus hoje aqui. E hoje eu estou assim, estou melancólico hoje. Estou com saudade de casa. Por mim, eu estava dentro de casa agora, abraçando minhas 3 filhas e dando um beijo na minha linda e bela esposa. Mas já faz alguns dias que estamos fora de casa. Não estou reclamando, apenas dizendo que eu não sou um super-homem, né? Sou um homem de carne e osso. E Deus me fez lembrar do livro de Deuteronômio, a história de Moisés.
Não há nenhum homem na Bíblia que me chame mais atenção no Velho Testamento, melhor dizendo, do que Moisés. Um guerreiro, um desses poucos homens que a terra vê nascer, um desses homens cuja vida impacta o seu tempo e fora do seu tempo. A história dele inspira, a história dele nos faz desejarmos uma comunhão e uma intimidade com Deus que somente aqueles que são sensíveis podem ter ou podem alcançar. Um homem que nasceu em sua época e viveu longe do seu tempo. Nasceu em sua época e viveu longe da expectativa dos homens de sua época. Permeou a terra dos homens viventes, mas tinha condições de enxergar o céu pelo lado de dentro. Foi amigo de Deus, foi confidente de Deus, foi profeta de Deus, foi valente, guerreiro, enfrentou amigos, enfrentou inimigos, enfrentou a família, mas nunca deixou de amar aquele que o havia chamado. A sua história acaba se confundindo com a história do povo de Israel. E há sobre Israel um respeito tão grande sobre a vida de Moisés, que o próprio Jesus teve que um dia parar as suas mensagens comuns e dizer a eles: está aqui alguém que é maior do que Moisés. Porque o povo de Israel idolatrava tanto a história deste homem, cuja vida dele impactou a sua vida. Eu tenho certeza trará uma história sobre o nosso coração hoje. Se você não conhece Moisés, eu quero lhe apresentar hoje. Mas hoje eu não quero falar sobre o Moisés que abre o mar vermelho. Não quero falar sobre o Moisés que quando dobrava o joelho fazia Deus ficar de pé no trono. Não quero falar sobre o herói Moisés. Eu quero falar sobre o homem Moisés. Eu quero falar sobre a parte material de carne e osso deste homem chamado Moisés. Não quero falar sobre as suas atitudes espirituais, sobre a sua fé, sobre a sua coragem, sobre a sua unção, sobre a sua inspiração. Quero falar sobre o preço que ele pagou para ser aquilo que ele se transformou, num grande legislador em Israel. Na vida com Deus, só há uma coisa gratuita, igreja, que é a salvação. O que passar disso vai custar, e vai custar muito caro. A unção de Deus custa, e ela custa muito caro. A unção de Deus, ela custa sangue, noites de choro, chicotes nas costas, cicatrizes na alma, dores que médicos não podem curar, dores que remédio nenhum na terra pode sanar, dores que nos farão às vezes desejar a morte, que nos farão às vezes desejar ir para o vale, para o limbo da solidão e pedir para que todos se afastem de nós. Momentos de angústia tão grande que o pai, a mãe, a família, o irmão mais chegado, por mais chegado que seja, não pode compreender e não pode entender. A vida de um grande homem de Deus e de uma grande mulher de Deus, ela se confunde com a solidão. A solidão é o caminho a ser seguido por aqueles que querem ser usados e ousados pelo Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você ainda tem aquele desejo na alma de quando ver um profeta, de quando ver um pregador, desejar ser como ele, sonhar em pregar ou cantar como ele. Eu não sei se você, quando vê o pastor Abílio Santana pregar aqui, ou o bispo Paulo Moura, ou o pastor Arlindo Teodoro que pregará aqui amanhã, ou olhar para a vida da missionária Flor de Lis, ou do pastor Anderson, ou quem sabe até mesmo a minha vida. Não sei se você é uma daquelas pessoas que quando olham para um homem, uma mulher dessa, os seus olhos brilham, da boca fica seca e o coração salta dizendo: Deus, eu quero ser como eles, eu quero chegar onde eles chegaram. Eu tenho um conselho para você. Eu não sei se depois dessa manhã você ainda vai desejar ser como a gente é, porque você vai conhecer agora os caminhos pelos quais nós trilhamos. Quero chegar onde eu cheguei, passe por onde eu passei. Quero alcançar aquilo que eu alcancei, sinta as dores que eu já senti. Quero ser reconhecido pelos homens, se prepare para primeiro ser rejeitado por eles. Quer alcançar o troféu da vitória e subir lá em cima no pódio, se prepare para ser vilipendiado, humilhado. Se prepare para ser jogado dentro de covas, dentro de cisternas. Se prepare para ser traído pelo seu melhor amigo com um beijo no rosto. Se prepare para estar perto de pessoas que sorriem e que te abraçam, mas não te abraçam com carinho, te abraçam com um abraço de tamanduá. Querem ver a sua morte.
Se prepare para conviver dentro de uma igreja que parece ter vida, mas as pessoas que estarão do seu lado sempre serão coveiros de sonhos, gente que não alcançou o deles e jamais vai querer que você alcance os seus. Eu quero nesta manhã pregar com a autoridade de Deus para homens e mulheres de coragem. Quem é covarde, quem não está preparado para ouvir verdades como essa, vá para casa. Vai para casa fazer o almoço, preparar a macarronada e assar o frango para sua família. Ou fique comigo aqui e sinta as feridas da sua alma latejarem, porque Deus trará uma cura sobre a sua alma hoje e te levará nas asas da sua eterna revelação. Levante a mão direita para cima, coloque nas costas do seu irmão e faça um carinho nele agora. Nela, faça um carinho, não um carinho mesmo. Diga assim: eu tenho pena de você, porque os seus sonhos são muito altos, fortes, profundos, são santos, mas vai custar tanto, que vai ter momentos no meio da caminhada, que você vai se arrepender de ter sonhado. Mas escute a frase do pastor Marco: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Quem acredita nisso, dê um grito de glória aqui ao nome do Senhor. Glória a Deus. Falar de Moisés é falar de um herói. É falar de um homem que tinha tanta intimidade com Deus que Deus parava para ouvir os conselhos dele. Você ouviu o que eu disse? Um homem que fazia Deus parar para ouvir os seus conselhos. Deus um dia, enfurecido com a nação hebraica, disse: Moisés, eu vou destruir o povo. Moisés entrou na frente e disse: Senhor, o senhor é maluco? Se o senhor destruir o povo, o que as pessoas vão falar de ti? Que o senhor é um Deus impaciente? Que o senhor é um Deus que não teve condições de curar o povo que o senhor mesmo salvou? As nações vão dizer que o senhor não tem estrutura nenhuma emocional. E não é que Deus olhou e disse: você tem razão, eu não vou destruir mais o povo não. Lá na frente o povo faz coisas horríveis e Deus entra na frente de Moisés. Moisés, chega, eu vou matar o povo, sim senhor. E Moisés diz: Senhor, se o senhor fizer isso, eu não te sirvo mais, porque eu não quero servir um Deus medroso que não consegue mudar o coração de um povo. E Deus diz: Moisés, tá bom, de novo, eu não vou destruir o povo. Um outro dia Deus ficou tão irado com o povo, só que Deus já sabia dos argumentos de Moisés. Sabe o que Deus fez? Deus preparou uma história. Deus chegou e disse: Moisés, eu vou matar o povo, mas antes de você falar qualquer coisa, me escute. Eu tenho uma contraproposta, porque eu sei que você vai querer defendê-los. Moisés, eu destruo este povo e faço de você uma outra nação. Eu faço sair das suas entranhas um outro povo maior do que esse. Amados, ainda bem que Deus sabe fazer promessa para quem lhe é devido. Ainda bem que Deus só faz propostas tentadoras como essa para pessoas que têm estrutura para ouvir. Porque na situação em que eu vivo, se Deus olhasse para mim e dissesse: Marco, eu vou matar os inimigos seus, porque vou fazer vir um outro povo do meio deles, eu ia falar: Senhor, mata, mas mata de uma vez, mas mata aos poucos, só para eles sentirem dores. Tem pessoas aqui no nosso meio que são pastores, que são obreiros, que são líderes de departamento. Se Deus chegasse em você em alguns dias e dissesse: filho, eu vou destruir o departamento inteiro e vou fazer de você um outro departamento, ia ter gente que ia dizer: Senhor, faz isso, mas faz agora, porque eu já não aguento mais. Tem gente que, se Deus dissesse: olha, eu vou destruir a igreja que você dirige, só para te dar uma outra igreja, a pessoa diz: Senhor, destrói agora, porque eu não estou aguentando mais. Ainda bem que Deus não falou isso para mim nem para o Senhor. Deus falou para Moisés. Porque quando Deus disse: Moisés, eu destruo o povo, Moisés, antes de deixar a mensagem descer para o coração, ele desceu para o pó e a cinza e disse: Senhor, se for para matar o povo, risca primeiro o meu nome do seu livro, porque eu não quero mais ser um seguidor do Senhor. Deus olhou para ele e disse: já vi que com você não tem diálogo. Tá bom, Moisés, eu não mato o povo, manda eles levantarem e marcharem, porque eles vão entrar na terra que eu prometi dar a eles, só por sua culpa. Imagine um homem que tinha uma sensibilidade e era louco, porque Deus só usa loucos. Quantas pessoas diriam assim: eu queria ter sido Moisés? Eu acho que você não prestaria para ser Moisés,
Você consegue imaginar você racional, intelectual, bonito? Dê uma olhadinha do seu lado e você vai ver a irmã, parece a Barbie. Olha o rapaz do seu lado, ele parece uma espécie de Brad Pitt, não é verdade? A pessoa está perfumada, intelectual, cheia de nomenclaturas. Aqui atrás eu tenho uma socialite da Sociedade do Rio de Janeiro, você sabe disso? Pois bem, imagine Deus olhando para você e dizendo assim: filho, vai ali e conversa com aquela pedra. E manda aquela pedra dar água para você. Você iria? Você já imaginou Deus falando hoje para a gente? Vai ali e conversa com aquele poste que está na esquina. E fala com aquele pedaço de madeira: olha, é para você dar energia para a igreja de graça. Alguns de nós, eu falo: Deus, o senhor é louco, porque eu não sou. Eu conversar com a pedra, eu conversar com a madeira. Pois bem, é por isso que Deus chamou ele. Porque o dia que Deus falou com ele: vai lá e fala com a rocha, ele não falou, ele pegou um pedaço de madeira e bateu na rocha. Falou: rocha, é para dar água agora, porque o povo está com sede. Entendeu por que Deus usava ele? Porque ele andava na mesma sintonia de Deus. Deus estava em FM, ele estava em FM. Deus estava em AM, ele estava em AM. Ele estava ligado, mas ele estava ligado e funcionando. Tem muita gente ligada, mas não funciona. Tem muita gente em stand-by. Já viu aqueles aparelhos eletrônicos? Estão ligados na energia elétrica, a luzinha vermelha está acesa, mas não funciona. Deus não quer pessoas apenas ligadas. Não basta estar ligado, tem que estar ligado e funcionando. É por isso que Deus usa alguns e não usa outros. Eu poderia contar fases e fatos milagrosos deste homem estando com as duas mãos levantadas diante do povo em cima de uma montanha. E enquanto a mão dele estava erguida aos céus, o povo vencia a batalha. As mãos dele iam se cansando porque ele estava se envelhecendo. Ao passo que o braço dele abaixava, o povo ia perdendo a batalha. Teve que 2 homens subirem o morro correndo, um pegar num braço dele, o outro pegar no outro braço e deixar os braços dele levantados. Enquanto o braço de Moisés levantado estava, o povo vencia a batalha. Houve um dia que ele estava tão cansado e disse: Senhor, eu não estou dando conta mais. E o Senhor disse: escolha 70 homens no meio da congregação. E ele escolheu. E o Senhor disse: Moisés, eu vou levantar esses homens. E eu penso que Moisés disse: Senhor, tu vai dar a eles uma experiência pessoal. E o Senhor disse: não, você tem tanta unção que eu vou tirar daquilo que está em ti para dar a esses homens. Moisés abriu os 2 braços. A Bíblia diz que Deus tirou dele. E os 70 homens que receberam da unção que estava sobre Moisés começaram a saltar e a profetizar em Israel. E foram os maiores profetas que a nação vivera durante a terra que eles estavam permeando pelo caminho do deserto. Era um homem fabuloso, com histórias magníficas e poderosas. Mas o final da história é muito triste, é doloroso. O dia que eu li a história de Moisés, eu não quis mais a ficar apaixonado com Deus. Eu tinha 15 anos de idade, era uma adolescente na igreja. Já havia lido a Bíblia 2 vezes, mas quando eu descobri essa história, quando eu parei para meditar nela, eu disse a Deus: Senhor, o Senhor é ruim, o Senhor é um Deus que não é um Deus justo. Quem é, me diga você que é crente, quem é que merecia mais entrar naquela terra do que Moisés? Quem? Quem merecia mais, pastor Anderson, entrar na terra prometida do que aquele homem? Ele lutou por aquela terra, ele sonhou com ela. O sonho de Moisés era um sonho nobre. Ele não queria ouro e prata, ele queria ver os irmãos dele livres. Ele queria ver a nação que estava aprisionada respirar. Ele queria ver a nação que estava aprisionada voltar a pescar nos rios, ver as crianças subirem nas árvores frutíferas, ver os velhos fazerem cadeiras de balanço e curtirem os seus netos. Era o sonho dele. Ele queria ver as moças se enamorarem pelos rapazes e se casarem. Ele queria ver os altares de Deus erguidos e o povo do Senhor glorificando ao nome dele. Quando ele saiu de dentro do palácio e olhou o povo e descobriu que era um deles, porque a vida de Moisés se divide em 3 fases, 3 fases de 40 anos. Ele viveu 120 anos na terra. De 0 a 40 anos, ele cresceu dentro do Egito, pensando que era alguém. De 40 a 80 anos, ele descobriu que ele não era ninguém. E de 80 a 120 anos, ele viu o que é que Deus é capaz de fazer com aquele que se acha um ninguém. Deus só pode operar na vida de alguém quando a pessoa está vazia do seu orgulho próprio, quando a pessoa pensa que ela não vale nada. Sabe aquele momento que você está destruído, completamente absorvido pelos sentimentos de inferioridades?
Quando você olha para o espelho e não consegue ver nenhuma projeção de futuro. Quando você faz como Paulo, que mesmo tendo escrito metade da Bíblia, mesmo tendo ressuscitado um morto, mesmo tendo feito coisas prodigiosas, entra dentro do seu quarto, às vezes sozinho, tranca a porta e ora, desovando a sua alma, dizendo: Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço todos os dias. Sabe quando você resolve rasgar o seu peito e dizer assim: Deus, eu sou um homem miserável, miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo desta morte? Sabe o dia que você entra diante de Deus e diz assim: Senhor, eu sou tão fraco que eu desejo mais morrer do que viver. Sabe quando você deseja olhar para o céu e falar: Senhor, eu sou fraco demais, e você espera um puxão de orelha, e você espera um chicote de Deus sobre as suas costas, e você espera que Deus levante um profeta e repreenda você de todos os seus erros, e ao invés de fazer isso, Deus vem e te surpreende. A presença dele inunda o seu quarto e diz assim: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Por quê, Senhor? Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa, é na sua fraqueza, Paulo. E aí Paulo escreve: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu quero que você entenda que é numa manhã como essa, que os seus olhos já começam a se marejar, que depois de passar uma semana inteira aqui dentro dessa igreja, ouvindo profetas, inclusive o pastor Marco, pregando palavras de fé, de motivação, falando sobre cura, de milagres, ouvindo o testemunho dessa manhã que a irmã enferma teve o seu ouvido aberto. Mas e você que está com câncer e nem uma fagulha do Espírito caiu sobre você? Você ver o irmão saltar e falar em línguas, e você está na igreja há 30 anos e nunca conseguiu sentir nenhum arrepio sobre a sua coluna. Você vê o irmão dar testemunho: o Senhor juntou a minha família, e você acabou de perder a sua esta semana. Este culto desta manhã não é para os vitoriosos, é para aqueles que se sentem vencidos, é para aqueles que vieram para esta campanha de avivamento e não receberam nenhum tipo de avivamento. É para gente que veio aqui hoje dizendo: Deus, eu não recebi nada, será que eu sou lixo? Será que eu não presto para nada? Não, não é nada disso. O Senhor te trouxe nesta manhã para te dizer que a luta, o silêncio e o sofrimento fazem parte daqueles que lá na frente vão receber uma unção nova para impactar o planeta Terra. A decepção com Deus é a pior coisa que alguém pode ter na vida. Não há nada mais triste na existência de um crente do que quando ele olha para o céu e ele fica irado com Deus, do que quando ele se decepciona com Deus. Sabe por que Deus não te destrói quando você está irado? Quando você fala asneiras, quando você fala besteiras, quando você diz: Deus, eu quero morrer porque eu não dou conta de viver. Quando você diz: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu nunca mais entro dentro daquela igreja. Quando você começa a tirar para todos os lados, murmurar do pastor, do músico, de todo mundo. Sabe por que Deus não te destrói? Porque do lado dele, sentado lá em cima, tem alguém que entende você, que para te entender teve que vir aqui e sentir aquilo que você sente. Me desculpe, amado, deixa-me falar aqui hoje do que mais me atrai em Jesus. O que me atrai em Jesus não é o seu lado divino. O que me atrai em Jesus foi o seu lado humano. É claro que eu amo ver Jesus olhar para a multidão de famintos e gritar para eles assim: venham a mim e saciem a sua fome, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu amo isso, mas eu sou apaixonado por ele. Quando eu leio a história dele, que a Bíblia diz: e tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Porque se ele teve fome, ele sabe o que é que eu passo quando as portas estão fechadas. É claro que eu amo olhar para o meu Cristo e ouvir ele falar de coisas tremendas, como por exemplo, olhar para uma multidão de miseráveis, ressecados, cegos, surdos, mancos, coxos, paralíticos, ver a sua alma atribulada, e ele olhar para eles e dizer assim: filhos, vinde a mim vós, os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Eu amo isso. Mas eu sou mais apaixonado ainda por ele quando eu ouço ele dizer aos seus discípulos: deixa eu dormir aqui na polpa do barco, porque eu estou muito cansado, eu preciso descansar. É claro que eu amo ver Jesus olhar para os discípulos e dizer assim: Pedro, querido, não precisa me defender com a espada, porque se eu quisesse, era só eu orar, e o meu pai mandaria 12 legiões de anjos para me defender. É claro que eu amo isso, mas eu sou apaixonado por ele quando ele está no alto da cruz e olha para o céu e ele vê o trono vazio, e ele diz: Pai,
por que é que tu me abandonou? Porque quando ele ora assim, eu sei que ele ora aquilo que eu já orei muitas vezes, aquilo que você tem orado muitas vezes. Tem gente que durante essa semana inteira dentro da igreja, pastor Anderson e missionária, não deram glória a Deus, não é porque são frios, não é porque são gente que não sente Deus, é porque só Deus sabe o vale que eles estão passando, só Deus sabe as dores que eles enfrentam quando entram dentro da casa, quando tem que subir o morro, encarar a vida na realidade como ela é. Aqui dentro a gente se agiganta, a gente ouve pregadores com tanta autoridade que eles parecem fazer a gente acreditar que tudo de fato é possível ao que crê. Mas quando termina o culto, quando passa a magia da essência do culto, quando a gente vai para casa e entra dentro de casa e vê que a nossa casa não é o céu como nós pensamos, quando nós entramos dentro de casa e vemos que a nossa casa é um inferno, quando olhamos para o leito de dor e vemos o filho doente, quando olhamos para a despensa e ela está vazia, quando olhamos para a geladeira e ela está cheia de contas que nós não temos como pagar, quando a gente olha para o leito da cama, onde nós já tivemos alguém para dormir conosco e sabemos que naquele exato momento, ele ou ela está se namorando em outros braços de traição, quando a gente abre a porta do guarda-roupa e sente o perfume daquele ou daquela que um dia morou com a gente, que nos amou, mas foi embora dessa terra, morreu antes, foi embora daqui, e pior, Jesus não disse por que que levou, pior, Jesus não explicou por que que nós estamos passando por isso, pior, o ímpio que mora do seu lado tem saúde, o filho dele tem pernas para andar, se levanta e vai para a escola, o seu, você é filho de crente, você é neto de crente, o seu pai é pastor, mas o seu filho está lá travado na cama com uma doença que não tem cura, você não tem dinheiro para pagar o remédio dele, e tem que na segunda-feira enfrentar a fila do SUS, e você sabe que serve um Deus que é Jeová Rafá, que tem mistério de cura, mas que resolveu nesta semana curar só meia dúzia dentro da igreja, e o restante de 500, 600 pessoas voltaram para casa sem o seu milagre. É nessa hora que Deus olha do céu para ver a sua reação, e Ele entende você. É claro que Ele queria e Ele espera que mesmo no meio da dor você olhe para cima e diz: Senhor, com bênção ou sem bênção eu quero te servir, com milagre ou sem milagre eu quero estar na sua presença, com poder ou sem poder eu quero não sair da sua casa. Mas Deus entende quando Ele olha você decepcionado e dizer: Pai, eu queria morrer, eu queria desaparecer. Deus entende, por isso nesta manhã Ele marcou um culto especial. Não era para o pastor Marco estar aqui, não era para eu estar aqui agora, este culto foi marcado de última hora, não pelo pastor, nem por mim. Deus sabia que você estaria assim, então Ele marcou esse culto para dizer a você o seguinte: Ele não falou com você ainda, não é que Ele não tenha uma solução, não é que Ele está bravo, não é que Ele está irado, não é que você é um pecador desgraçado, Ele só não abriu a boca para falar, porque Ele não é homem. Homem fala pelos cotovelos, homem promete sentado e não sustenta em pé, e vice-versa. Homem fala pelo poder da emoção, e o Senhor me disse: eu não sou de falar muito, porque tudo que eu falo eu sou obrigado a fazer, mas quando eu abro a minha boca para falar, eu cumpro aquilo que falo. Nesta manhã Ele quebra o silêncio para dizer a você: vai passar, esse momento de dor vai passar, aguenta firme, aguenta o tranco. Antes do Natal você vai receber uma surpresa na sua casa. Antes deste ano terminar, o vento das asas do Senhor vai soprar sobre a sua vida e vai mandar embora os demônios, vai mandar embora o sofrimento, e a glória descerá na sua vida. Se você acredita nisso, por gentileza, agora dê um grito de glória que saia lá. Aleluia. O sofrimento é uma escola. O sofrimento é uma matéria de pós-graduação para ser abençoado. Se você não está disposto a sofrer, não esteja disposto a alcançar os seus milagres e os seus sonhos. O Senhor Jesus nunca prometeu um céu na terra, como a maioria das igrejas pregam, e como alguns companheiros meus acabam falando para a igreja, pregando de maneira desordenada, ensinando prodígios que algumas pessoas jamais vão alcançar. E detalhe, ainda dizem que aqueles que não alcançam é porque não tem fé, ou porque não tem isso, ou porque não tem aquilo. Eu já preguei assim. Por isso que o homem tem que viajar e conhecer. Quantas vezes no ápice da minha juventude
Eu dizia às pessoas: eu não admito um crente passar fome. Não admito um crente não ter o que comer em casa. Isso é pecado escondido. Isso é vida maldita. Até o dia que eu entrei na África para pregar. E 22 dias tive que emagrecer 8 quilos de angústia. Porque eu saía para pregar para multidões de 30, 40 mil irmãos, cujo culto eles me obrigavam a ficar quase 7 horas nele e pregar 4 horas no mínimo, porque não tinham para onde voltar depois do culto. O único alimento era a palavra do Senhor e uma sopinha rala que a igreja dava no final da reunião. Eu queria que você visse crianças como essas que nós temos aqui, mas em situação cadavérica. Eu queria que você visse senhoras chegar perto de você com 2 bebês no colo, com as suas mamas murchas, sem dente na boca, morando debaixo de pontes, e mesmo assim vindo para a igreja dizendo assim: Jesus é a minha solução, é o meu Senhor. Quando eu cheguei lá, o Senhor disse: prega aqui, filho, que o crente não pode passar fome. Prega prosperidade aqui para eles. Diga que se eles não derem, eles nunca vão ter. Como é que vão dar se não tem nada? Numa reunião daquela, o Senhor me quebrou inteiro. O pastor disse: vamos, pastor, nós queremos te dar um presente. Eu falei: que presente? A igreja vai levantar uma oferta para o Senhor. Eu levantei, peguei o microfone e disse: eu não quero oferta. O que eu vou dizer no Brasil? Que eu vim para a África e os irmãos aqui me deram dinheiro? O pastor tomou o microfone em lágrimas e disse: não roube o meu povo. Eu disse a eles que quando eles ofertam num homem como o Senhor, Deus abre as portas. Um nó na garganta e veio um saco de 60 quilos. Eu falei: para que isso, pastor? Ele disse: para você ficar na porta da igreja para receber a oferta. Eu olhei aquilo, eu nunca passei por aquela situação. 3.000 crentes sentados no chão batido. Uma igreja que só tinha paredes, sem forro, sem teto. Um som, esse aqui é um som de gala. Aquele som que estava lá era ligado numa caixinha de som, ligado numa bateria de carro. Eu falava aleluia, os irmãos entendiam glória a Deus lá no fundo. No final da reunião fazem uma fila indiana. Nenhum saiu de lá sem deixar uma oferta. Crianças, mulheres, velhos e homens. O primeiro menininho da fila, eu nunca vou esquecê-lo. Às vezes eu acordo na madrugada com o semblante do garoto na minha mente, para eu voltar a ser crente. Vem um menininho com a barriga desse tamanho, não era saúde, doença. A perna, da finura do meu braço, com o narizinho sujo, banguelinho, com a mãozinha ossuda, fechada, diz: pastor, aqui está a minha oferta. Eu disse: coloque aqui no saco. Ele disse: não, essa eu quero dar na sua mão. Eu abri minha mão e ele colocou na minha mão 2 gominhos de mexerica, laranja, tangerina. Eu achei que era uma brincadeira. Eu falei: obrigado, filho, depois o pastor vai chupar. Quando eu puxei aqueles 2 gominhos sujos para cá, ele segurou minha mão, ele abriu e disse: pastor, era metade da minha janta. A mamãe trocou hoje um pouquinho de farinha com algumas laranjas dessa. E nós somos em 4 irmãozinhos, cada um ganhou 4 gominhos, pastor. Pastor, na hora do culto deu uma fome, doeu minha barriguinha, e eu comecei a chupar. E a minha mãe disse: quer ser abençoado? Guarda metade para ofertar para Deus. E o Senhor nunca vai deixar faltar comida na nossa mesa. Pessoas tirando roupa do corpo, sapato, banana, laranja. A oferta daquela noite deu 84 milhões de kwanzas. Muito dinheiro, né? Um saco de dinheiro. Quando fui cambiar, fazer o câmbio, deu 15 dólares. Que eu peguei e deixei no caixa da igreja. Eu saí daquele lugar dizendo: eu não presto para nada. Porque aqui a gente reclama porque não tem um sapato melhor para vestir, e o seu tem sola. Com Deus a gente reclama que a igreja não tem um ar-condicionado, lá eles não tinham nem teto. O ser humano precisa caminhar para poder entender as pessoas. Nós precisamos entender que o sofrimento é um caminho que Deus escolheu para a sua igreja. Você não é o único que sofre. Você não é a única pessoa que sente dores. Você não é uma pessoa rejeitada como pensa. Não, cada um de nós tem uma história. E a nossa história é escrita dia após dia pelas mãos do Senhor. O que você está passando é permissão de Deus. O que você está sentindo foi Ele quem mandou. E quando Ele manda ou Ele permite, é porque Ele tem alguma coisa para te ensinar. Se eu fosse você hoje, eu não reclamaria, nem debocharia,
nem falaria bravo com Deus, pelo contrário, aceitaria a vida como ela está sendo e daria um belo glória a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, porque pelo menos vida eu tenho. Eu chorei quando eu li a história de Moisés, 120 anos. Acordou de manhãzinha, entre a congregação de Israel, 12 tribos, 3 milhões de homens e mulheres. Acordou às 6 horas da manhã para pegar o maná, pastor, que Deus tinha que colocar o maná na mesa dele. Quando ele vai pegar o maná, ele ouve a voz de Deus: Moisés, sim, senhor, você pode subir aqui para o monte? Pois não, senhor. Senhor, sim, filho, eu não sou mais o garotão de 80 anos, eu tenho 120 agora. O senhor tem paciência? Antigamente eu subiria esse morro em 6 horas, vai demorar um pouquinho mais. Sem problema, Moisés. Senhor, posso levar Josué comigo? Não, só você. E lá vai o velho. Lembra aquele cajado que ele usou para abrir o Mar Vermelho? O cajado agora ele usa como muleta. Ele tem 120 anos. 8 horas depois ele está lá em cima do monte, sozinho, silêncio, ninguém viu ele sair da tenda. Ele vai se distanciando de Israel e vai olhando e dizendo um tchau para eles. Quando ele está lá em cima do monte, eu imagino ele se apresentando: Senhor, cheguei. E Deus diz: tudo bem, Moisés? Vai indo, Senhor. Parece que você está triste. Senhor, faz 40 anos que eu tenho um sonho, e o sonho não acontece. Eu já enterrei todo mundo, Senhor. Enterrei minha família, meus amigos. Dos que saíram do Egito comigo, só tem 2, Josué e Caleb. Não tem nada pior para um pai do que ver os seus filhos morrerem, pai. E eu estou aqui velho, cansado, mas estou te servindo. O que o senhor quer? Moisés, hoje eu quero te dar uma visão. Uma visão, senhor? Que visão? Olha para frente, Moisés, o que é que você vê? Só nuvens, pai. Eu imagino Deus dizendo: Moisés, desculpa. E agora, Moisés? Agora estou vendo. O que é que você enxerga? Você está vendo, Moisés? Calma, Senhor. Eu vejo uma terra. Detalha ela para mim, Moisés. Senhor, que terra bonita, cheia de cachoeiras, lagos, rios, árvores. Olha aquela campina verdejante, aqueles pastos. Senhor, eu nunca vi uma terra tão bela como essa. Que terra linda, Senhor. Senhor, que terra é essa? Me diga você, Moisés. Senhor, não brinca comigo, eu tenho 120 anos. Meu coração pode ter um treco. Me diga você, mas Senhor, é? Não brinca, Senhor. É a terra. É a terra, Moisés. Aquela que o Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. É a terra, Moisés. É Canaã. A terra que eu prometi está aí, ó, nos seus olhos. Senhor, daqui lá é um dia de viagem. Eu imagino o sorriso de Moisés. Não era mais um sorriso de um jovem. Era o sorriso de um velho de 120 anos. Os dentes tortos, cheio de doenças. Velho só tem alguns amigos particulares: artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata. Não ria, um dia você vai ficar assim. Senhor, o sorriso amarelado e torto está na cara dele. Posso descer lá, pai? Para que descer, Moisés? Deixa eu preparar o povo, deixa eu dar notícia. Eu lutei por isso a vida inteira. Posso descer, pai? Moisés, antes de descer, me conta, o que você vai falar para o povo? Eu vou dizer que a terra está aqui na frente. Eu vou mandar os levitas lavarem as roupas nos rios. Eu quero todos de roupas brancas. Eu quero as crianças com trombetas na boca. Eu quero que os levitas preparem a melhor música. Miriam deixou músicas escritas
Quem sabe a gente canta, Pai, aquela música que nós cantamos quando atravessamos o Mar Vermelho. Só o Senhor é Deus. Quem sabe aquela, Pai? O que mais, Moisés? Eu vou pedir para os homens de guerra polirem as lanças, as espadas. Vamos entrar cantando na terra, Pai. Podemos ir, eu posso descer agora? Ainda não, Moisés. Moisés, o que você vai fazer quando entrar na terra? Só quero ouvir? Quero. Senhor, se alguém merece entrar lá, sou eu. Esses 40 anos que eu estou lutando por ela. Eu não quero muito, eu quero escolher um lugar bonito perto daquele rio, porque eu quero pescar a vida inteira. Velho gosta de pescar, não gosta? Eu quero mandar fazer uma cadeira de balanço e quero curtir a minha velhice, vendo os meus netos crescerem na terra. Quero curtir a minha artrite, a minha osteoporose, artrose, meu reumatismo. Quero passar o resto dos meus dias contando histórias para os meus filhos. Eu só quero entrar na terra. Posso descer, Pai? Silêncio no monte. O vento sopra. Moisés conhece Deus. Moisés sabe que Deus não era de meias palavras. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: e não houve homem na terra com quem Deus falasse face a face como Moisés. Quando você convive muito tempo com uma pessoa, você conhece ela. Você sabe quando ela está triste, quando ela está feliz, quando ela está mentindo, quando ela está omitindo. E quando Moisés está dizendo, posso descer, e Deus se cala, Moisés sabe que tem alguma coisa errada. Senhor, posso descer? Um nó na garganta de Deus. Moisés, sim, Senhor. Abra os braços. Já abri, Senhor, e agora? Feche os olhos. Já fechei, Senhor, e agora? Me desculpa, Moisés. Imagino Deus tirando a mão da cintura, apontando para o coração dele e dizendo, Moisés, morre. O olho de Moisés abre, o quê? E não dá tempo de falar mais nada. Cai morto em cima do monte. O dia que eu li essa história eu chorei muito. Porque eu aprendi com Deus que nem todos nós vamos alcançar os nossos sonhos. Que nem todos nós vamos ver um milagre na nossa família. Que nem todos nós vamos alcançar aquilo que desejamos. Que nem todos nós um dia seremos plenamente felizes aqui na terra. Porque essa terra é má. Depois que Adão pecou, nasceu espinhos e abrolhos nela. O ser humano é mau. Não se apegue a ninguém. Não se espelhe em pastores apenas. Não tenha o seu pastor como um ídolo. Não tenha o seu amigo como um ídolo. Não tenha a sua família como um ídolo. Porque mais cedo ou mais tarde eles vão pisar na bola com você e você vai ficar decepcionado. Só há um lugar para se colocar a confiança nesta terra. É nas promessas que estão aqui. Pastor, essa mensagem é contrária a tudo que nós ouvimos essa semana. É a mensagem que Deus quer que você escute. Por que é que pessoas boas morrem e pessoas ruins vivem? Por que é que gente em pecado prospera e gente em santidade não tem nem o que comer? Me diga. Desde criança eu brigo com Deus por causa dessas coisas. Saudade da minha infância. Saudade da irmã Sebastiana, mãe do Enoque. Uma velha, cheia de Deus. 15 filhos, todos criados na igreja. 14 desviados. Só um permaneceu, Enoque. Eu ia para a casa do Enoque, ela morava numa casinha muito velha. E todos os dias que chegava lá, ela orava com a gente, ensinava a Bíblia. Um dia, Jesus deu um presente para ela. Pergunte para mim que presente. Um câncer. Um câncer daqueles desgraçados. O marido dela era um infeliz de um adúltero. O homem fundou a igreja na cidade. Um dia pegou, botou fogo na Bíblia.
adúltero inveterado, levava as amantes para dentro de casa. E a irmã Sebastiana, sempre em silêncio, sempre orando, sempre suportando, sempre esperando o milagre que viesse do céu, sempre crendo nas promessas do Senhor. Até que um dia ela cai doente. Sabe quem cuidou dela? As amantes do marido. Imagine a senhora, mulher, ter que ser humilhada e ver a amante do seu marido te trocar, te dar comida na boca. Quando ela estava em fase terminal, fui eu e o Enoque no hospital. Eu era garoto, tinha 15 anos, nunca esqueço disso. Quando eu entrei dentro do quarto, ela estava deitada, tomando soro por uma veia do dedo do pé, porque não tinha mais veias no corpo para ela tomar soro. A enfermeira dizia: eu nunca vi uma mulher sofrer tanto na vida. Eu vi gente murmurar: essa aí deve ter feito tanta coisa ruim na vida. E eu conheci aquela mulher, uma santa. O marido dela chegava perto da cama: por que essa desgraça não morre logo? Só fica dando trabalho e eu tenho que comprar remédio. Eu e o Enoque chegamos perto da cama. Quando o Enoque viu, hoje o Enoque é missionário na Patagônia, Enoque olhou para a mãe e saiu do quarto, não aguentou. Eu olhei para aquela mulher, ela estava dormindo. Estendi minha mão sobre ela para fazer uma oração. Era garoto. Quando eu estava orando bem baixinho para não acordar ela, eu ouvi um gemido. Quando eu abri o olho, era ela. Um gemido bem baixinho. Ela olhou para mim, deu um sorriso e disse: Marquinho, está firme com Jesus? Eu disse: estou, irmã Sebastiana. Cadê o Enoque? Eu disse: está visitando outro quarto. Ele orou hoje. Era domingo, vocês foram na escola dominical. Eu fui lá para confortar ela. E ela ficava dizendo: você está firme, filho? Não se afaste de Jesus por nada. Jesus é o único caminho. Segura firme, filho, não abandona ele. E eu querendo perguntar para a irmã Sebastiana, e ela não deixava. E eu disse, depois quando ela abriu isso, eu falei: irmã Sebastiana, o senhor está sofrendo muito? Ela fez assim: está doendo? Ela: eu falei: por que a senhora não grita? Porque eu estava estudando, naquela época eu fazia escola. E na escola eu aprendi que quando você grita, você interrompe a dor por alguns segundos. É por isso que a pessoa grita na hora da dor. O grito, ele manda uma mensagem para o cérebro, interrompe a dor por segundos. Por isso que todo mundo grita. Eu falei: irmã Sebastiana, grita, berra, faz alguma coisa para a dor aliviar. Ela dizia assim: não posso. E ela me chamou assim: vem cá. E eu abaixei perto dela. E ela falou no meu ouvido e disse: eu não posso gritar. Eu falei: por que não? Ela disse: está vendo aquela mulher na cama do lado? Eu disse: sei. Ela não é crente. E ela está vendo a minha vida todo dia aqui. Ela me vê orar de dia, de tarde, de noite, agradecendo a Deus. E ela já falou um monte de vezes: quero ver se o seu Deus vai fazer alguma coisa por você. Ela grita, desespera, xinga, e eu quieta. E um dia ela perguntou: por que a senhora não grita? Disse: porque eu sei onde eu coloco a minha dor. Ela disse: se eu gritar, ela desvia. Se eu gritar, ela nunca vai aceitar Jesus. Eu tenho que ganhar essa alma com o meu testemunho. Eu saí dali me sentindo um lixo, mano. 2 semanas depois nós enterramos ela. Eu queria que você estivesse no velório. Simples. O caixão mais barato que tinha para ser vendido. Queria que você visse os crentes da nossa igreja, tudo simples, de coque na cabeça, aquelas roupas lá no pé, naquela época. Gente simplória. E eu abraçado com o Enoque, tentando segurar ele, os 14 filhos desviados, querendo pular dentro da tumba da mãe, porque nunca mais iam vê-la. Enoque de pé disse: eu não choro assim, porque eu vou encontrar a mamãe no céu. Saindo do cemitério, o coveiro encostado na parede me chamou e disse: moço, vem cá, quem é essa mulher? Eu disse: porque ela é importante. Eu disse: por que o senhor pergunta? Ela tem parente que é militar, da marinha? Eu falei: não, o senhor sabe, nós estamos no interior de São Paulo, nem marinha tem. Eu falei: por quê? Quando ela entrou lá com aquele caixão, veio essa multidão com ela. Atrás da multidão veio um monte de homens com espada na mão, de branco, escoltando o caixão. Quando vocês pararam, eles ficaram em volta do caixão. Quando vocês cantaram aquele hino, aquela música, eles levantaram espadas para cima, como se fosse a recepção de uma pessoa muito importante. Eu chorei naquele dia. Ali eu aprendi onde está a vitória. Pedro disse:
O homem que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável dos homens. A minha fé não é uma fé para esta vida, ela reflete para a vida eterna. Incline a sua cabeça por um momento. Agora toque aquela música que eu pedi. É para isso que serve o culto de domingo de manhã. Aleluia. Reflita na sua vida um pouco, irmão, e veja se você não tem sido muito egoísta, exigindo demais de Deus. Tem gente que sofre mais do que você. Era um domingo como esse de manhã, quando algumas mulheres chorando chegaram na sepultura. Saudade de Jesus, de ouvir as suas palavras, de ouvir as suas gargalhadas. Foram lá embalsamar o corpo dele. Mas quando chegaram lá no domingo de manhã como esse, a sepultura estava vazia. É num domingo como esse que o Senhor Deus manda dizer que tudo que morreu na sua vida, se você aguentar, vai ressuscitar. Mas aguenta, suporta. Cristianismo não é uma fé de oba-oba e grita-grita. Eu amo ver Pentecoste, eu amo cair, pular, rodar. Mas o que adianta você ter participado dos cultos essa semana? Você nem lembra onde o pastor pregou. Você não consegue lembrar o que foi que ele leu na Bíblia, o argumento que ele deu. Agora, uma palavra como essa você nunca mais vai esquecer na sua vida. Faz parte do show. Aleluia. Quer chegar lá, tem que passar por tudo isso aí. Feche seus olhos. Sei que os meus olhos sempre atentos permanecem em ti. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudas, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Feche seus olhos. Posso enfrentar o que for, eu sei que não vai. Seus planos não podem ser frustrados. Aleluia. Minha esperança está nas mãos do grande. Eu sou, meus olhos. Acontecer!
Levante a mão direita. Coloque nas costas do seu irmão. Faz um carinho nele. Diga para ele: faz parte do show. Olhe para mim. Eu não sei o que dói mais, se a correção de Deus ou se o silêncio dele. O silêncio de Deus é negro, é obscuro. Quando você chama e ele não responde. Quando você pergunta o porquê e ele não te explica. E a nossa vida é cheia de porquês. Tem coisas que nós nunca vamos entender. Nunca. Tem coisas que nós temos que aceitar. Eu estava construindo aquele livro Heróis Sem Medalha, meu último livro. Eu liguei para alguns dos homens e mulheres que inspiraram a minha vida. Ainda ontem um amigo brincava comigo. Ele pegou o livro, começou a ver e falou: poxa, Marco, tem 24 pessoas aqui. A maioria está tudo destruída. Os maiores heróis que esse Brasil conheceu, poucos estão de pé. Os que não morreram, perderam o ministério por causa de adultério. Os que não morreram por causa de adultério, espiritualmente, perderam o ministério por causa do homossexualismo. Os que não perderam por isso, se frustraram. Eu encontrei um grande pregador um dia andando em São Paulo, num bar, bêbado. Bêbado. Você faria o quê? Jogaria uma pedra em cima dele? Atiraria uma pedra até sepultá-lo? Eu cresci ouvindo ele pregar. Encontrei ele num bar bêbado. Peguei ele bêbado, levei para um hotel. Dei um banho nele, sentei e falei: amigo, o que foi? Ele disse assim para mim: eu preguei a vida inteira, eu não tenho uma casa para morar. Eu orei pelo filho de todo mundo e Jesus curou. E a minha filha está doente em casa. Eu ajudei casamentos de todo mundo e o meu casamento está destruído. Eu estou bravo com Deus. Sentei do lado dele e chorei com ele. Nunca julgue ninguém. Você não sabe o que a pessoa já passou na vida. Algumas pessoas veem o pastor Marco às vezes pregando como leão, pensam que é uma fortaleza, né? Quantas pessoas perseguem? Quantas pessoas querem ver a gente enterrada? Acham que nós compramos isso. Ninguém sabe o que eu já passei na vida. Ninguém sabe quantas vezes eu tive que ver a minha filha pedir leite, eu não ter dinheiro para comprar, pegar um carrinho velho que tinha, pegar um mapa, saber onde é que não tinha pedágio, entrar dentro do carro, sair sem rumo, sem convite, com fitas que eu gravava em casa no aparelho de som que tinha 2 decks. Tristeza. Meia hora para gravar uma fita de 1 hora. Para ter 16 fitas, eu ficava 8 horas na frente do aparelho, virando as fitas. Uma capinha branca e preta. Chegava numa igreja, não podia ir para o púlpito, não era convidado. Sentado lá no fundo, eu mandava a fitinha para o púlpito. Quantas vezes eu não vi alguém pegar a fita, olhar para o companheiro do lado, rir, abrir o lixo do lado do púlpito e jogar lá dentro. Pegar o microfone e dizer: irmãos, cuidado com esses aventureiros que querem viver às custas da igreja. Quantas vezes eu não dormi na beira da estrada, não tinha dinheiro para pagar uma pensão, parava debaixo de um posto de gasolina numa árvore, com fome, o tanque estava abastecido porque eu tinha dado um cheque de 40 dias no posto, e chorando, dizendo: Deus, será que eu não tenho chamada?
Será que o Senhor não me deu uma chamada de verdade? Essas coisas ninguém vê. Na minha terra tem um ditado: você vê a pinga que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. E o dia que Jesus levou meu filho? Já teve na sua casa com um quartinho azul pintado? O bercinho preparado para receber seu filho? E você pregando no mundo inteiro, já tendo um nome. Você orar e ter fitas com paralíticos levantando, com pessoas vomitando câncer, cego vendo. Os irmãos dizendo: ó, nasceu filho, a gente manda todo o enxoval. Você chegar em casa, sua mulher com uma hemorragia grande, levar ela para o hospital, o médico falar que não é nada. No outro dia ela com outra hemorragia, você não ter dinheiro para pagar um plano de saúde mais, viver do SUS. O médico internar ela e dizer: olha, fique tranquilo que eu cuido. Uma semana depois ele dá alta. Quando ele dá alta, faz o exame, a situação está pior do que antes. Faz um documento, te encaminha para um hospital das clínicas, que é para onde só vai quem está em últimos casos. Você chegar às 7 horas da noite e ser atendido às 2 da manhã. Você vê a mulher da sua vida, a pessoa que construiu um ministério com você, que passou a vida inteira sozinha, chorando, orando, subindo um monte, orando com você. 5 minutos depois de entrar, você vê um médico, um açougueiro sair gritando: olha, quem é o marido da dona Edileuza? Morreu o neném. Nós não temos nada para fazer aqui, leve ela embora. E ela de 7 meses, com a barriga desse tamanho. Você entrar dentro do hospital, dentro da sala, o médico dizia assim: ó, nós não temos leito para hospedar ela aqui, ela vai ter que ir para casa e esperar o organismo abortar. É só 3 dias. O desgraçado ainda me disse: é só 3 dias o neném vai ficar morto dentro dela. Sabe o que é você já ter colocado a mão na barriga e você vê o seu filho dar um chutinho? Só quem é pai e mãe sabe o que é isso. E você passar 3 dias, você põe a mão na barriga e o bebê não mexer mais, e a barriga começar a azular. Você sair dali com a sua esposa abraçada e ela aqui no seu ouvido dizendo assim: o que eu fiz de errado? Onde eu pequei? Você se segurar para não chorar, para não desabar junto, falar: Deus sabe todas as coisas. E ela dizer: eu sei que Deus sabe, mas por que Ele fez? É meu filho. Você pegar uma rodovia escura de noite, ir para sua casa, sentado no carro tentando alegrar o ambiente, que é inalegrável, e ver a sua mulher agarrada com a barriga chorando, balbuciando palavras, e de repente num desespero ela tirar a sua mão do volante, quase provoca um acidente, põe a mão na barriga dela e diz: você é o pastor aqui, você já levantou paralíticos, olhe para Jesus ressuscitar seu filho. Você acha que eu não parei o carro? Na madrugada fria, no meio do nada, descer do carro e ir lá do outro lado ajoelhar no asfalto, colocar a mão na barriga e dizer: pai, ressuscita meu filho. E sabe como é que o pai responde? Nessa hora não vem vento do Pentecoste. Nessa hora o telefone não toca, o profeta não liga. Nessa hora não tem oferta que traz o milagre. E você tem que entrar dentro do carro de novo com a cara desse tamanho. Você vê tudo que você construiu parece ser destruído. Chegar em casa tem que dar um sedativo para sua mulher, e ela dormir agarrada com a barriga, e você entrar em crise. Como pastor, entrar em crise, entrar na minha salinha do escritório e olhar para a minha parede, 800 livros lidos. Naquela época era 600 só. 16 Bíblias lidas. Diploma na parede, bacharel em teologia. E você chamar Deus a madrugada inteira e Deus não descer. Pegar 2 travesseiros, colocar um numa cadeira e o rosto, e o outro travesseiro em cima, para o vizinho não escutar, para não escandalizar, para não acordar a senhora que está com um bebê morto dentro da barriga dela. Você passar 6 horas perguntando e Deus não responder. E você chamar Deus: vem o Senhor, manda um anjo, manda alguma coisa, fala comigo, e Deus não fala nada. E lá pelas 5:30 da manhã Deus não vem, aí vem o diabo e senta do seu lado. E rindo diz assim: vai servir a Deus.
Abandona o trabalho. Se você estivesse trabalhando, você tinha um plano de saúde. Estava terminando a sua faculdade de Direito, você seria doutor respeitado. E o pior, aqui no ouvido uma voz dizia assim, olha, daqui 1 ano você ia ter um filhinho nos braços que ia estar te chamando de papai. Ia carregar o seu nome para sempre. Vai servir a Deus. Vai viver de esmola de igreja. De ter que ficar se humilhando para os crentes comprar uma fita, um CDzinho lá fora. E ainda ter gente chegar e olhar assim, não, está muito caro essa porcaria. Ter que se pintar de palhaço para conquistar a plateia e implorar uma oferta. Ter que todo dia terminar sozinho num quarto de hotel. E ainda ter que aguentar um monte de gente que morre de inveja de você, achando que você tem uma vida de rei. Naquele dia eu quase perdi a minha fé. Porque Jesus não ressuscitou meu filho. Eu tive que 3 dias depois ir no hospital. Quando a minha mulher estava entrando para fazer